Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez, para juntos podermos continuar a nossa conversa. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, os seus projetos, os sonhos. Que Deus possa cumprir o seu propósito na sua vida de maneira tremenda e especial. Que Deus possa abençoar tudo aquilo que leva o seu nome. Em nome de Jesus, você seja abençoado, seja guardado nesses momentos difíceis que estamos passando, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. É Deus quem cuida de nós, é Deus quem nos sustenta, e no momento exato Ele vai dar vitória ao seu povo, à sua igreja. Continue orando pela nossa nação, confiando na nossa nação, orando pelos nossos governantes, pelas autoridades, aí que todas elas foram constituídas pelo Senhor. Vamos orar em nome de Jesus, colocar na mão de Deus, de quem pode resolver o nosso problema e trazer a solução exata, satisfatória ao nosso coração, para que a paz novamente possa imperar, a tranquilidade em nome de Jesus. Que Deus venha dar sabedoria aos nossos governantes, aos administradores públicos, que eles possam ser fiéis no exercício de suas funções, em nome de Jesus. Você que já é inscrito no nosso canal, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Você que é novo por aqui, desde já, se inscreva no nosso canal, por favor, nos ajude. Compartilhe aí esse canal, deixe aí o seu like, o seu comentário, muito importante para a gente, em nome de Jesus. Nós estamos numa proposta, trabalhando o livro de Apocalipse, não apenas o livro de Apocalipse, mas toda uma extensão escatológica, essa matéria, escatologia, que é o tratado, das últimas coisas, relativas às últimas coisas, principalmente relatados na Bíblia Sagrada, na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. Então, trazendo isso de uma maneira muito interessante, que em forma de perguntas e respostas, essa foi a maneira pedagógica que nós achamos melhor para trilharmos por ele, para que assim possamos aprender em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero aqui ser o dono da verdade, nem fechar o assunto, pelo contrário, eu quero me colocar aí, na mesma fileira desses grandes homens e mulheres de Deus que realmente deixaram muita coisa boa para nós, e muita coisa boa mesmo. Temos muita coisa boa, tanto na literatura brasileira, na língua portuguesa, como também literaturas internacionais, muita coisa boa mesmo. As editoras aqui do Brasil têm trago ali um material de excelência, um material muito bom, Deus seja louvado pela vida dessas editoras aí que tem esse compromisso com os leitores de fala portuguesa, em nome de Jesus. Meus irmãos, o assunto de hoje são as questões relativas aí à Babilônia, essa cidade tão famosa, tão conhecida nas Escrituras, e vamos ver o que a Bíblia tem a falar com a gente, Nós temos aqui uma pergunta, é o seguinte: existe relação entre Babel e Babilônia? Claro que sim, existe uma relação sim. Um dos temas proféticos de grande importância no tocante ao fim dos tempos, refere-se à Babilônia, a qual consta em Gênesis e também em Apocalipse, bem como em outras partes das Escrituras também. No livro de Gênesis, o termo equivalente Babilônia, ali do grego, é Babel, no vocábulo hebraico. Nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse são mencionados duas Babilônias, ambas distintas uma da outra. Quando separamos as duas, temos uma visão bem mais clara do panorama futuro que nós temos. Os capítulos 10 e 11 do livro de Gênesis descreve ali a primeira cidade construída pela humanidade após o dilúvio. Babel, ou Babilônia, significa portão de Deus. Ela foi fundada e governada pelo primeiro ditador que surgiu no mundo, chamado Nimrod, um grande homem, um grande caçador, um grande líder, mas acabou-se, infelizmente, se enveredando por caminhos errados. Babel é conhecida como a cidade do homem, denotando ali um orgulho e rebeldia contra Deus, contra uma ordem específica do Senhor nosso Deus. Quando a cidade, com a sua grande torre, estava praticamente pronta, você conhece a história, Deus não gostou do que viu, porque aquilo é uma afronta à soberania de Deus,
né, ele discerniu a intenção ali de Nimrod, de todos os que o acompanhavam. Então o Senhor decidiu confundir a língua, dizendo, né, que ele mesmo diz, né, que eis que um povo é um, né, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então Deus desce, confunde ali, né, a língua. Então há sim uma relação entre essas duas Babéis, beleza? Entre Babel e Babilônia. Qual é a importância profética da Babilônia? Pergunta muito pertinente também, né? O espírito que conduziu Nimrod, né, e a população ali do mundo do período primitivo continua operando, sobretudo nos dias, né, principalmente ali no período dos dias do profeta Daniel, né, naquela época, né, ali a Babilônia, com seus famosos jardins suspensos, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Assim, Babel, né, ela representa o que? Glória, a soberba, o orgulho do homem, né? Nos dias de Nabucodonosor, rei de Babilônia, essa cidade ela ultrapassou todos os limites de rebeldia, de opulência e também glória humana, né? E no fim dos tempos, novamente, o mesmo espírito que operou em Babel e continua operando, né, ressuscitará a famosa Babilônia, registrada nas Escrituras. A cidade de Babilônia foi destruída. Segundo as Escrituras, ela foi destruída para jamais ser reconstruída novamente. Em algumas passagens do Antigo Testamento são descritos com detalhes, né, a destruição da Babilônia, né, a cidade, como por exemplo nos capítulos 13, 46 e 47 de Isaías e no capítulo 50 e 51 de Jeremias, né. Então ela, contudo, né, em certo sentido, essa cidade nunca deixou de existir, né. Material, administrativo e politicamente ela não existe, né. Entretanto, espiritualmente nunca morreu. A Babilônia é um sistema espiritual dotado de um poder que o ser humano não pode avaliar com precisão. E essa força espiritual vem influenciando profundamente a humanidade, né? Atualmente, é comum encontrarmos grupos rebeldes, anarquistas, né, shows musicais onde a pornografia, as drogas e o consumo de bebida alcoólica não tem limites. Todos, né, todos intitulados o quê? Babilônia, Babel. Então, por isso, o termo continua representando aí rebeldia, orgulho, arrogância, licenciosidade, né, todo tipo de pecado aí contra Deus. Então, logo, o sistema espiritual da Babilônia permanece vivo e atuante ainda hoje nos nossos dias. A outra pergunta é: onde se localizava a Babilônia? A antiga Babilônia, ela foi construída e edificada onde hoje se encontra o Oriente Médio, especificamente onde hoje é o país do Iraque. Segundo Isaías 13, Babilônia não será reconstruída. Alguns governantes do Oriente Médio, intentaram esse feito, gastaram muito dinheiro. Um deles elaborou um projeto caríssimo de reconstrução dos famosos jardins suspensos. Ele projetou, em parceria com a Universidade de Kyoto, no Japão, construir um grande polo turístico, onde a principal atração seria os famosos jardins no delta do rio Eufrates, a 88 quilômetros de Bagdá. E esse projeto mobilizou, por vários anos governos, grandes empresas, pessoal altamente especializado, exigiu quantidades exorbitantes de dinheiro, mas não teve sucesso, Então, todos os projetos que intencionaram reconstruir a famosa Babilônia não prosperaram. Qual é a importância, qual é a Babilônia de Apocalipse 17? Qual é a Babilônia de Apocalipse 17? Boa pergunta. Aparecem 2 Babilônias em Apocalipse, respectivamente nos capítulos 17 e capítulo 18. A primeira é a Babilônia religiosa, a mística. A segunda, do capítulo 18, é a literal, a política e comercial. Então guarde bem isso, são 2 Babilônias. Existe uma religiosa e mística, no capítulo 17, e no capítulo 18, uma Babilônia literal, política e comercial. No Antigo Testamento, vários profetas, entre eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Abacuque, profetizaram sobre a Babilônia. Deus utilizou essa cidade poderosa como instrumento de punição e disciplina, especialmente em relação a Israel, principalmente mais ali dos lados, do Reino do Sul, porque foi Babilônia que invadiu Jerusalém, ali as 2 cidades do Reino do Sul,
que é Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém. Em Apocalipse, nós vemos que João ele é convidado pelo anjo para quê? Para testemunhar a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. E águas ali traz a ideia de povos, de nações, que fala de agitações, né? E na visão, ele é conduzido em espírito a um deserto, né? Um lugar mundano, corrupto, né? E veio uma linda mulher montada, né, em uma besta vermelha, sendo essa coberta de nomes blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher, ricamente vestida, né, e adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, segurando o cálice de ouro, impressiona o apóstolo. Você pode ver isso no capítulo 17, versículos 1 a 5. E essa mulher, ela será a igreja submissa ao anticristo, no tempo ali da grande tribulação. Ela será o instrumento do anticristo ali no período da grande tribulação. E quanto a esses dois períodos, se você ler lá em Daniel 9:27, você vai ver, né, que lá diz que ele firmará um concerto com muitos, né, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. Quanto ao texto que está lá, alguns estudiosos entendem que uma semana, né, corresponderia a 7 anos, né, o período da grande tribulação. A grande tribulação, nesse caso, ocorreria na última metade deste período, após a metade da semana, em que o anticristo fará cessar ali os sacrifícios, as ofertas de manjares, como dito no versículo acima, né? A besta em que a mulher de Apocalipse 17:3 está montada é o anticristo. Então, em outras palavras, né, o anticristo ele vai conduzir a mulher, ou seja, a igreja apostada, uma igreja rebelde, uma igreja licenciosa, por todos os lugares do seu império ditatorial sobre a terra, né? E a beleza da mulher, né, representa aí a glória, o esplendor, o poder que essa igreja terá durante os últimos dias. Ela será poderosa, né, puxante, snob, carismática, tendo como parceiro quem? O anticristo. E será uma igreja super popular com dimensões aí universais, né? E hoje em dia a gente vê muitas igrejas hoje em dia querendo tudo isso, né? A gente vê aí esse espírito por trás, esse espírito de Babilônia por trás dessas megas, né, e grandiosas igrejas, né? Deus tenha misericórdia, né? E em seguida, na sua visão, né, João contempla que uma mulher embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, né? E essa igreja prostituta não é esposa do Cordeiro, né? É virgem. O anticristo a utilizará como um braço mortífero. Para quê? Para eliminar os santos do Senhor, né? Milhares de salvos, entre os quais ali, né, vingentes na grande tribulação, né, eles serão o quê? Eles serão os mártires mencionados em Apocalipse. Qual é a Babilônia do capítulo 18 de Apocalipse? Aí sim, esse capítulo descreve em detalhe o poder político, poder comercial e financeiro da grande Babilônia. Assim como no passado, né, ela foi a capital do Império Mundial que dominou, invadiu, destruiu, roubou, escravizou poderosas nações. Nos últimos dias da Babilônia, esse será um poder muito maior que nos dias gloriosos de Nabucodonosor, né, um dos seus maiores líderes, né? O quadro profético vem sendo desenhado fielmente de acordo com a vontade divina, né? A união dos povos, a formação de blocos econômicos fortíssimos, né? O surgimento de uma administração central, uma única, né, com poderes especiais sobre o mundo inteiro, tem sido analisados, estudados e considerados diariamente, todos os dias. Tem megas reuniões aí para esse fim, né? A implantação de uma moeda única, né, de um sistema monetário globalizado, né, já está ocorrendo em diversos países, né? É a Babilônia de Mamon, né? Aí o caso, o Deus das riquezas. E a despeito de toda essa opulência, né, do poder político e econômico que ela terá no fim dos tempos, o apóstolo João ele contempla o quê? Os reis da terra, né? Ou seja, os negociantes, os grandes empresários, megas empresas internacionais, grupos financeiros globais,
líderes e governantes dos povos, das nações, gritarem desesperados o quê? Ai, ai, daquela grande Babilônia, né? Aquela forte cidade, pois numa hora veio o quê? O seu juízo, né? Então, outra pergunta interessante é: qual é a relação entre o anticristo e a Babilônia? Olha, falamos um pouco disso antes, mas vamos tentar reforçar isso novamente. A gente observa que o anticristo ele vai estabelecer uma relação pessoal, né, e íntima, muito especial com a Babilônia religiosa de Apocalipse 17. Então, com respeito à segunda Babilônia, esse líder diabólico também se relacionará com ela na dimensão política e econômica. Então, como ditador mundial, né, o anticristo precisará afirmar alianças para quê? Para a sustentação política e comercial do seu império. Né? As profecias bíblicas, elas indicam que o anticristo, no início do seu governo, vai prometer o quê? Paz, segurança, saúde, educação, olha só que coisa interessante, né? Estabilidade econômica, prosperidade a todos, né? Inicialmente o seu sucesso será patrocinado o quê? Pelo sistema espiritual de Babilônia, né? As pessoas terão o quê? Casas, veículos, dinheiro suficiente para quê? Para comprar, para vestir, para comer, para divertir, né? Provavelmente, né, todas terão o quê? Um bom plano de saúde, né, seguro de vida, outros benefícios aí que muita gente corre atrás hoje em dia, né? Será o quê? A glória da Babilônia política e comercial, né? Entretanto, como declara as Escrituras, quando todos disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá o quê? Uma repentina destruição. É o que está lá em 1 Tessalonicenses 5:3. Né? Então, da mesma forma, né, como no passado Deus julgou e condenou a Babilônia, o orgulho das nações, no fim dos tempos, né, ele será também condenada, será destruída pela mão do Senhor. Né? E por isso, João, assustado, né, ouviu as palavras angelicais em Apocalipse 18:2, que dizia assim: caiu Babilônia, e se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Né? Está lá. Né? Então fica aí para você, né, um pouco do que esse conhecimento sobre essas duas Babilônias, a Babilônia religiosa, que será instrumento nas mãos do anticristo, e também essa Babilônia comercial e política, que será um instrumento poderoso aí nas mãos do anticristo também. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Até o nosso próximo encontro. Querendo Deus, em nome de Jesus, fique em paz. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo.